Tá no meu drive. Vou mandar para vocês. Melhor. Vou criar vocês, porque vocês vão. Então, hoje a gente vai corrigir a aula de atividade. Deixa eu até anotar aqui. Livro. Esqueci. Oi? Vocês estão aí ainda? Sim. Ah, porque a minha tela quis cair, aí eu desliguei a câmera. Tá cortando a ligação. Tá dando transferência aqui. Sei lá. Mas agora tá melhor? Eu desliguei a câmera? Sim, tá. Tá bom. Então, vamos lá. Nós vamos corrigir, então, a atividade número 2, né? Dos recursos bioelétricos, térmicos e mecânicos, que foi a aula de segunda-feira. Segunda-feira foi feriado para nós. Mas na matriz não foi feriado. Então, vida que segue para a aula normal. Vocês já abriram aí a aula de atividade? Eu não, moço. Vou abrir aqui agora. Então, já vamos abrindo aí. Abriram, meninas? Sim. Beleza. Então, a aula foi sobre termoterapia. Né? Na primeira aula, vocês viram um pouco sobre eletroterapia. Né? A gente estava falando um pouco sobre o que é uma corrente contínua, uma corrente alternada, posicionamento de eletrodos pela profundidade do tecido ou pela superficialidade do tecido, a capacidade do eletrodo, né? Se o eletrodo for maior, ele vence a resistência da pele, mas ele dissipa mais a energia. Então, a gente oferece para o tecido uma menor carga. Quando o eletrodo é menor, então, ele encontra mais resistência no tecido, porém, ele entrega mais energia para aquele tecido. Então, a gente foi falando sobre essas capacidades das correntes elétricas. E aí, hoje, a gente vai falar um pouco sobre termoterapia, né? Acho que termoterapia, de fato, é o recurso biofísico que é mais antigo, assim, em relação aos cuidados de saúde como um todo, não só da fisioterapia. A fisioterapia tem essa veia acadêmica de usar a termoterapia, mas a enfermagem já fazia uso de compressa, a gente faz uso de compressa com o bebezinho, com o vovozinho, então, assim, termoterapia, então, de fato, é um recurso biofísico bem antigo. E aí, hoje a gente vai refletir um pouco sobre isso. Dentre os principais agentes físicos, a termoterapia é o procedimento mais antigo que se tem conhecimento na prática da reabilitação física. A escolha de um agente com propriedades térmicas deverá preceder a necessidade e as possibilidades do seu emprego. O aquecimento prévio de estruturas como a pele, músculos e tendões é uma condição que, graças aos diferentes recursos à disposição, poderá ser feito de forma que a incidência térmica seja mais seletiva para um dos tecidos envolvidos. O uso da termoterapia poderá ser prévia como recurso quando se deseja posteriormente empregar a cinesioterapia ou até mesmo uma estimulação elétrica com fins de fortalecimento muscular. Então, vamos para a pergunta número 1. Diferencie termoterapia superficial e profunda de exemplos de equipamentos que se enquadram nessa classificação. Então, a gente tem termoterapia para os tecidos mais superficiais
e termoterapia para os tecidos mais profundos. A termoterapia superficial, ela tem uma característica e ela pode ser ofertada com determinados recursos. A termoterapia profunda, ela tem características e ela pode ser ofertada de acordo com determinados produtos. O que é, então, a termoterapia superficial? É aquela que atinge a derme e a epiderme, a parte mais superficial da pele? Isso, essa mesma. Então, a termoterapia superficial, ela tem a capacidade de aquecer apenas o tecido da derme e epiderme, né, gente? Ele vai aquecer, então, somente o tecido de revestimento do nosso corpo. Mas, para que a gente usaria a termoterapia superficial, Isel? Para quê? Para tratar algumas dores mais superficiais, no caso? Sim, olha, analgésicos. É um recurso, então, analgésico. Analgésico, porém não agudo, tá? Essa é outro porém aí da termoterapia. Analgésico, porém não agudo. E como que a gente pode oferecer termoterapia superficial? Na aula ela falou 3 tipos, né? Compressa, o banho de parafina e o infravermelho. Sim, compressa, banho de parafina, infravermelho. Você saberia me dizer mais algum? Você consegue pensar num outro jeito de ofertar calor superficial? Sem ser por compressa, banho de parafina ou infravermelho? Tem que ser uma forma que reduz o calor do corpo, não é? Uma forma que aumenta. Está aumentando o calor. Quando a gente está falando de calor superficial, está aumentando. Mas o gelo, sim, ele também se encaixa em termoterapia. Mas, por exemplo, banho quente, banho de imersão. Então, por exemplo, uma banheira quentinha, né? Ou vamos pensar, dor nos pés, né, gente? A gente pode preparar uma bacia com água quentinha. Então, tudo que a gente puder ofertar sem agredir o tecido superficial da pele e aquecê-lo é um formato de fazer termoterapia. Então, Daiana, sauna é termoterapia? Não deixa de ser, isso aqui é no corpo inteiro. Então, se a gente conseguisse fazer numa área do corpo só, seria termoterapia. Lá no laboratório de vocês, lembra que tem a banheira? Uhum. O nome daquilo é turbilhão. E o turbilhão, ele aquece a água. Então, por exemplo, eu consigo mergulhar uma perna inteira ali dentro. E ofertar, então, termoterapia. Vamos supor... Quando eu faço massagem em faixa numa pessoa, por exemplo, eu, naquela parte de tentar aquecer, deixar o tecido quente, é uma forma ou não? Ou tá tocando a pessoa? Fricção na pele? Sim. Sim, aquece. Só que você não consegue manter esse efeito por muito tempo. Mas existem, por exemplo, biofármacos, né? Existem, por exemplo, cremes que têm propriedades termogênicas, né? Então, por exemplo, você pode passar na área e isolar a área, por exemplo, com plástico. Então, ali vai aquecer. Então, existem outros formatos de ofertar termoterapia. A gente só precisa ofertar aquecimento para o tecido da pele. Bom, esse creme é tipo aquelas pomada preta? Tipo aquelas pomada preta, tipo... lembra do gelol?
Tipo, O gelol, isso, ele fica geladinho e depois ele vai esquentando. Então, se você enrolar a área, ele vai ficar morninho por mais tempo. Então, existem mais de uma forma de oferecer termoterapia superficial para os nossos pacientes, ou até para nós mesmos, né? Que termoterapia é gostosinho. Vamos lá. E aí, a gente falou do superficial, tá faltando a gente falar da profunda. Como que é a termoterapia profunda? É aí que vem o uso daquelas plaquinhas que falou na primeira aula, né? Aí tem ultrassondas curtas e as micro-ondas, que é a parte difícil da matéria. Mas aí é bem simples, então. Se a termoterapia superficial é para pele, a termoterapia profunda vai ser para os demais tecidos, músculo e tendões, tá? Então, a termoterapia profunda é um formato de aquecimento por volta de 40 a 45 graus dos tecidos que estão posicionados abaixo da pele. Então, nesse sentido, a gente quer atingir geralmente tecido muscular e tecido tendíneo. E aí a gente pode ofertar por ultrassom, micro-ondas e ondas curtas. Uma dúvida que eu fiquei na aula que eu não entendi. Esses 3 procedimentos, eles são feitos com aquele mesmo equipamento? Não. Não, são diferentes. Não. São equipamentos diferentes. Completamente diferentes, diga-se de passagem. E para ser um pouco mais sincera, dos 3, o único que ainda usa é o ultrassom. Micro-ondas e ondas curtas ninguém usa mais. A literatura científica já condena o uso deles. Vamos lá. Número 2. A principal vantagem de diatermia por ondas curtas é o volume relativamente grande e profundo do tecido que ela pode aquecer. Eu falei para vocês que o ondas curtas já não usa mais. Ele não usa muito, principalmente pelo risco de aplicação, né? Aplicar ondas curtas demanda uma certa supervisão. Eu expliquei para vocês que no passado, muita gente abriu clínica de fisioterapia, colocava o paciente no recurso eletroterapêutico, acabava a sessão e ia embora. Então, assim, não havia cinesioterapia, não havia terapia manual, não havia prescrição de cuidados domiciliares, era só eletroterapia. Por quê? Porque aí você aumentou o fluxo de pessoas, diminuiu o trabalho do fisioterapeuta e aumentou o lucro da clínica. Ondas curtas, tanto ondas curtas como ultrassom, como micro-ondas, né, são aparelhos que demandam uma supervisão muito grande. Por quê? Porque a gente está aquecendo um tecido profundo. E ele não aquece na pele, ele aquece lá dentro. Diferente do calor superficial, por exemplo, se eu coloquei aqui e esse calor superficial está muito forte, a pessoa vai reclamar, ela vai falar que está queimando, não é? Sim. É meio óbvio. Só que quando a gente está fazendo ultrassom em ondas curtas, ele não está aquecendo a pele, ele está aquecendo o músculo e ele está aquecendo o tendão. Então, até o paciente referir na pele que está sentindo desconforto, porque é na pele que a gente está aplicando, entendeu? Eu estou encostando na pele. Mas a onda, ela chega lá no músculo. Até eu na pele reclamar que estou sentindo desconforto, que está aquecendo, eu posso ter queimado o músculo. Entendeu? Então eu queimo de dentro para fora. Então a chance de lesionar as pessoas era muito maior, visto que você colocava o paciente lá e não supervisionava. Então, com o passar do tempo, esses 2 aparelhos, ondas curtas e o micro-ondas, caíram em desuso por conta disso. Por quê? O risco é muito grande para você não fazer supervisão. Já o ultrassom,
ele é operador dependente, né? Eu preciso administrar meu paciente o tempo todo. Eu não posso encaixar no paciente e sair. Eu preciso ficar lá, ó, rodando, né? A esfera do ultrassom. Na verdade, o nome dela é ERA. Eu fico lá passando a ERA do ultrassom na área lesionada. Então, o risco do terapeuta lesionar o paciente é muito menor. E o risco para o paciente é muito menor. Por conta disso, dos calores profundos, o ultrassom se destacou. É um recurso muito bom. Pode ser para ortopedia, ele também pode ser para estética. Então, assim, a gente pode fazer calor dentro da celulite, né? Para tirar aquele processo inflamatório. Então, o ultrassom, desses 3 recursos de calor profundo, hoje é o que mais é usado. Assim. Então, vamos voltar aí para a questão número 2. A principal vantagem de diatermia por ondas curtas é o volume relativamente grande e profundo. A diatermia por ondas curtas pode aumentar as temperaturas intramusculares de 4 a 5 graus. As características de aquecimento da diatermia por ondas curtas são semelhantes ao do ultrassom. Porém, em razão da maior quantidade de tecido aquecido, o calor retido é retido por 3 vezes mais tempo do que na sequência de tratamento com ultrassom. No entanto, a diatermia por ondas curtas capacitiva é menos eficaz em pessoas que possuem uma grande quantidade de gordura subcutânea. Diante do texto apresentado, diferenciam ondas curtas capacitivas e indutivas. Antes da gente fazer essa diferença, eu vou mostrar para vocês isso. Ó, o ultrassom tem uma era geralmente desse tamanho, tá? A cabecinha do ultrassom é do tamanho desse buraquinho que eu tô fazendo aqui com a minha mão. Então, vamos supor que eu tenho essa área aqui para tratar. Eu pego essa era e coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos supor que tenho 4 cabecinhas. Aí eu coloco de 2 a 3 minutos para cada. Então, 3 vezes 4, 12. Por 12 minutos eu vou ficar passando o ultrassom aqui. Esse é o ultrassom. Então, eu tenho uma área de oferta de energia pequena, tá? E uma área para dissipação grande. Já o ondas curtas, ele é ofertado por placas. Então, esses mesmos 12 minutos, eu consigo, ó, fazer o aquecimento de todo esse tecido. Então, o que acontece? A energia ofertada pelo ondas curtas supera a energia ofertada pelo ultrassom. Entenderam? Essa parte? Sim. Pequenininho, e a gente fica aí, ó. O ondas curtas fica fixo numa placa maior. Então, o que a gente vai fazer agora? Diferenciar diatermia por ondas curtas capacitiva e indutiva. Qual que é a indutiva e qual que é a capacitiva? A capacitiva é que usa os eletrodos, né? E a indutiva Isso. que usa a bobina, o aparelho de bobina de ultrassom que você está falando. Acho que é Isso. Ó, na indutiva, a gente aquece preferencialmente os músculos e os vasos sanguíneos, porque eles são melhores condutores de energia. Já a capacitiva, a gente vai conseguir, então, afetar os outros tecidos. Como, por exemplo, eu quero tratar hérnia de disco na lombar, né? Que é um tecido com menor capacidade condutora. Então, a capacitiva é melhor do que a indutiva. Tá? A indutiva, eu vou colocar
o eletrodo, né? Só que esse eletrodo, ele é diferente, ele é de um material mais flexível. Então, eu consigo colocar ele em áreas menores. Ou em áreas que são irregulares, né? Tipo, cotovelo, tornozelo. Eu consigo adaptar os eletrodos indutivos. Já os eletrodos capacitivos, eles são placas maiores. E aí essa placa, ela precisa estar revestida por borracha. Então, na capacitiva, eu uso, então, para tecidos que não são tão bons condutores. Então, eu vou pensar em tecido tendinho, em tecido ósseo. E a indutiva, eu também vou ter a possibilidade de fazer em superfícies irregulares. Mais alguma diferença? Vocês têm para citar? Hoje a gente está fazendo um trio, né? Sabe o que me dá a impressão de quando a gente fala desses dois? Que parece que a capacitiva, ela foca mais numa parte só e a indutiva, ela vai ao entorno todo daquela região. E eu não entendo, e eu ainda não entendi como que funciona. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Entender é difícil. Fica tranquila, porque assim, isso aqui não é fácil. 2, ninguém usa isso mais. Vamos lá. A indutiva, ela vai falar de transporte de calor por indução. E o que é isso? Agora eu vou até ligar a câmera para você entender. Minha colher, que não é de madeira, a colher é de metal, tá? Eu pego ela e vou mexer a panela. Eu fico lá mexendo a panela. O que está em contato com a parte quente é a cubinha da colher, né? Mas se eu ficar aqui com ela exposta ao calor, ela vai aquecer e a minha mão também vai sentir calor. Ela pode até queimar a minha mão. Correto? Sim. Então, a indução, o que é? Ó, uma molécula aqueceu, ela tá paradinha, tá gelada. Ela recebeu calor, aí ela vai começar a fazer assim. Bate na outra, aí. Bate na outra, bate na outra. Então, a indutiva, a gente vai aquecer os tecidos que são melhores conduzidos, eu vou agitar e dissipar energia. E aí, esse tecido que vai ofertar calor para o meio. Então, eu coloquei calor naquela área, eu sei que eu aqueci músculo e vaso sanguíneo. Então, eu oferto tecido, eu oferto calor ao redor, mas porque esse tecido está quente. Agora, na capacitiva, ela tem a capacidade de ofertar calor para os tecidos que não são bons condutores. Não é exatamente que uma é melhor ou pior do que a outra, mas vamos lá. A indutiva, então, a gente aquece tecido bom condutor, que é músculo e sangue, vaso sanguíneo. Se eu estou desidratado, faria sentido usar a indutiva? Não, não ia conduzir em lugar nenhum. Se eu estou caquético, faria sentido usar a indutiva? Não. Então, na verdade, não é que uma é superior à outra. Elas usam meios de oferta diferentes. Então, eu vou observar meu paciente para ver se eu consigo ofertar por uma ou se eu consigo ofertar pela outra. Entendeu? Sim, agora entendi.
Não quer dizer que uma é superior à outra, mas uma usa caminhos diferentes, biofísicos diferentes uma da outra. Vou apagar a câmera de novo para a internet não dar doideira. Vamos lá. Pergunta número 3. Diferencie as técnicas de posicionamento das ondas curtas. São 3 posições, basicamente. Quais as posições? Como que eu consigo posicionar os eletrodos de ondas curtas? Ei, meninas. De modo longitudinal, não é? São 3 tipos. Longitudinal é um tipo. Tem como colocar, eu acho que um de cada lado, né? Da parte Isso. Esse é o transversal. E o outro eu não lembro. Vamos lá. A gente tem o transversal, né? A posição transversal, em que os eletrodos estão em lados opostos ao tecido que você vai tratar. Então, vamos supor que seja o bíceps. Eu coloco um no bíceps e um no tríceps. Né? Eu tenho a posição longitudinal, onde os eletrodos eles estão na direção do campo eletromagnético. É parecido com aquele que a gente estudou na aula passada, né? Posicionado lado a lado. E a posição coplanar, que é os 2 eletrodos no mesmo plano sobre a região a ser tratada. Então, vamos pensar, eu vou tratar a região lombar. Então, eu vou colocar os 2 eletrodos na lombar para afetar e aquecer só aquela área. E aí, agora a gente vai para o caso clínico. Um homem de 48 anos de idade, vítima de uma lesão de tornozelo jogando beisebol, é encaminhado para o tratamento por seu cirurgião ortopédico que acaba de remover seu gesso após 6 semanas. Não foi necessária intervenção cirúrgica. A entorse grave de tornozelo foi tratada com imobilização no gesso. Então, a gente fala, gente, que esse tratamento ele foi conservador, tá? Tratamento conservador, então, ele envolve medicação, às vezes imobilização, mas fisioterapia, tá? Então, a gente tem aqui uma entorse grave de tratamento conservador. As principais queixas do paciente são rigidez do tornozelo direito e dificuldade para caminhar. O exame físico revela ausência de sinais de inflamação. Então, não tem edema, não tem dor, né, que é muito importante, e que tem uma falta de dorsiflexão de tornozelo causada por contratura do tríceps sural e anquilose da articulação do tornozelo. Há também uma atrofia muscular acentuada dos flexores plantares e dorsiflexores e fraqueza. Cerca de 35% menos força esse paciente tem depois dessas 6 semanas. O paciente tem dificuldade para caminhar, assim como para subir e descer escadas. Não sente dor quando está em repouso ou apoia o peso sobre o tornozelo direito lesionado. As metas do paciente são retornar às atividades normais da vida diária, que a gente chama de AVD, e voltar a jogar beisebol o mais cedo possível. O fisioterapeuta responsável pelo tratamento, que opera o aparelho de ondas curtas, está no 5º mês de gestação. Diagnóstico: entorse de tornozelo de 3º grau. E aí, a gente vai refletir um pouco sobre. Tem indicação do uso de ondas curtas para esse paciente? Se tem, por quê? Ou se não tem, por quê? Opinião minha, né? Eu acho que pode ser usado sim. Porque quando for morder aquele membro,
vai doer. Sim. Então, como esse tratamento tem como forma de analgesia, pode servir para antes da cinésia. Joia, tudo bem. Mas lembra que ele não tem dor nem quando ele pisa. Esse paciente está sem dor até quando ele está pisando. O problema é que ele tem dificuldade para caminhar. Por que ele está com dificuldade? Porque ele está com fraqueza muscular, né? E ele está com encurtamento de músculo e de tendão. Então, joia, o ondas curtas ele seria indicado sim, mas a gente não pensaria no ondas curtas voltado exclusivamente para ação analgésica, né? Porque se fosse só pela ação analgésica, a gente poderia usar termoterapia superficial, por exemplo, ou crioterapia, né? A gente pensaria no ondas curtas ou num outro formato de calor profundo, mas a questão é pensar em ondas curtas, para a gente fazer calor profundo. Por quê? Porque o calor profundo, ele vai fazer com que a gente dilate os tecidos. Não é assim, gente? Quando a gente tem calor, o tecido expande. Pensa na água, né? A água, quando ferve, ela produz bolha e aumenta o volume. Então, ela está expandindo. O fio do poste, quando está muito quente, ele fica mais encurvado, porque ele expandiu e pesou mais. Então, quando a gente faz calor no tecido, ele tende a dilatar. Então, a ideia de fazer um calor profundo nesse paciente seria, então, para a gente dilatar os tecidos mais profundos, né? Aumentar a elasticidade dos tendões e dos músculos, para a gente conseguir melhorar a amplitude de movimento e melhorar, então, a deambulação desse paciente. Mas concordo plenamente com o que a Gisela falou. Isso é para iniciar cinesioterapia, não para substituir a cinesioterapia. Então, a gente sabe que esse paciente, ele tem encurtamento e ele tem fraqueza, o que é que ele precisa de cinesioterapia? Falando em cinésio agora. Ele precisa de alongamento, porque encurtou o membro, né? Isso, e mais o que? Fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular. Se a gente for falar um pouquinho agora de recurso terapêutico manual, a gente também poderia incrementar nesse paciente, por exemplo, os movimentos artrocinemáticos, né? Poderia, por exemplo, fazer tração nesse tornozelo para eu aumentar o deslizamento das superfícies ósseas, promover, então, os deslizamentos artrocinemáticos para eu possibilitar a dorse e a plantiflexão, que esse paciente relatou que tem dificuldade. Então, eu tenho aí já vários recursos para aplicar com esse paciente, além da termoterapia profunda, para promover, então, a dilatação inicial desse tecido. Mas aí, lembrando lá da cinesioterapia, o alongamento, né? Quando a gente falou que ele aumenta o comprimento muscular, esse era um efeito agudo ou esse era um efeito crônico? Vocês lembram? Efeito do alongamento. Aumento do comprimento do músculo. Era um efeito agudo ou um efeito crônico? Eu não entendi a pergunta. Tá travando. Vamos lá. Lá na cinesioterapia, quando a gente foi falar do alongamento, o alongamento ele tem a possibilidade de aumentar o comprimento do músculo, lembra? Sim. Esse efeito de aumentar o comprimento do músculo é um efeito agudo ou um efeito crônico? É
É um efeito a curto prazo ou a longo prazo? Seria a longo prazo? Não sei. A longo prazo. Isso, a longo prazo. Então, quando a gente está aplicando, gente, por exemplo, calor profundo, a ideia é a mesma. Eu estou aplicando calor profundo para dilatar um tecido, ele vai dilatar naquele momento do meu atendimento. Se eu não prosseguir com essa estratégia, esse tecido vai encurtar novamente. Então, se eu faço, por exemplo, ondas curtas, ou ultrassom, ou micro-ondas para fazer dilatação de um tecido, e eu não fizer alongamento também, eu não vou conseguir que esse efeito se mantenha. Então, a termoterapia não vai ter efeito benéfico, né? Não vai trazer esse resultado que o paciente espera. Por isso que é importante a gente associar o tratamento de todos os tratamentos, né? A gente vai fazer um protocolo baseado na queixa do paciente, mas pensar então, epa, esse efeito ele é curto prazo, esse cara ficou 6 semanas de gesso, né? Ele tem muito tempo de bloqueio. Então, eu também preciso de efeitos a longo prazo. Para efeitos de longo prazo, eu preciso de alongamentos rotineiros. Então, para eu desbloquear esse tecido, para eu aumentar a elasticidade do tecido, eu também vou precisar de mais tempo, de mais atendimentos. Um só não basta. Beleza? Agora entenderam? Sim. Eu queria falar. Uhul. Gente, esse negócio de a gente fazer aula em trio não tá legal não, hein? Não, estamos com saudades da aulas práticas. Ah, eu também. A gente aprende mais. Também. A gente vai ter que fazer as práticas. Aí vai bolar um monte de prática, né? Vai ter prática de... Não tem previsão ainda, né? Nada, minha filha. Nada, vai depender do mapa de risco do governo do estado. Entendi. A gente só pode voltar à aula em risco moderado. A gente tem risco extremo. Eu acho que lá para final de março. Eu acho. Aí, por exemplo, assim, se nas nossas férias a gente vai continuar fazendo, né? Ou a gente vai parar nas férias? Ninguém faz ideia disso, Ju. Ninguém faz ideia disso. Pra você ter ideia, hoje, o pessoal estava discutindo sobre as aulas que estavam marcadas e que não foram dadas. Como que ia fazer para desmarcar? Ih, a confusão danada. A gente não sabe ainda. Não sabemos. Vai ser. Na semana passada, que eu não participei, como que ficou a situação das aulas que a gente... Seria as quartas-feiras que a gente não vai ter, que vai ter a prática depois. A gente vai ter que fazer os relatórios? Não, só vai fazer quando a gente for fazer a prática. A prática, né? Tá. A prática agora é como se ela não existe mesmo, né? A gente só vai fazer ela quando pudermos acessar o laboratório da faculdade. E aí não tem relatório, porque a gente vai fazer aula lá. Aí não precisa de relatório. Tá. Mas a gente vai fazer a parte teórica agora. Igual vocês fizeram de prótese e órtese. Fazer só a parte teórica. Aí depois a gente vai fazer a prática. Tá bom? Então, meninas, vou encerrar para vocês jantarem. Eu também. E a gente se vê. Eu vejo a Juliana na sexta. Sim, já estou com saudade da minha filha. Achei que ia viver anos assim de férias. Sexta-feira eu volto, em nome de Jesus. Então tá, gente. Beijinhos, fiquem com Deus e boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite, meninas. Tchau, tchau.